Gente, por algum problema, o problema para começar a gravar era uma pessoa que estava aqui dentro. Não entendi, mas vamos começar então. É, Hoje a gente vai ver móveis, para continuar o vocabulário de uma casa e vamos ver verbos regulares. Só deixa eu ter certeza se vai ter outra coisa, porque acho que tem outra coisa. Ah, não, gente, é só isso mesmo. É que o verbo regular eu preciso repassar o que já tem do verbo regular, para vocês se relembrarem de novo como é que se monta os verbos regulares, certo? E é basicamente isso para hoje. Então, vou começar relembrando o que a gente viu na aula passada. Você tem que ver. Deve ser esse aqui. Tá. Então, vou começar repassando o que teve semana passada, que foi basicamente outras coisas, mas para continuar retomando hoje, vamos ver os cômodos de uma casa. Então, a gente já viu que cômodo é habitación, certo? La habitación. Mas habitación também pode significar quarto. Então, também se usa dormitório para falar de quarto. E aí a gente tem que la cocina é a cozinha, el comedor é a sala de jantar. Então, observem bem como se fala o R, comedor. Temos el salón, que é o que? A sala de estar. El patio ou corredor, que é o corredor. El jardim, então, jardim é jardim. Garaje é a garagem. La puerta é a porta. La ventana é a janela. El despacho é o escritório. Lembrando que escritório também pode ser pronunciado como oficina. Pronunciado não, também é escrito como oficina. Porque, por exemplo, um escritório de advogados, oficina de abogado. Então, é um escritório de advogado que também é uma oficina, mas não é oficina, que no caso é um escritório, assim como despacho. E el cuarto de banho é o banheiro, mas também usa somente banho, el banho ou el aseo. Só que el aseo eu já comentei na aula passada que eu acho muito incomum. Eu nunca vi realmente alguém dizendo el aseo, mas deve existir alguma parte aí que fala. Tá? E aí tem dois exemplos aqui. El baño está al fondo da derecha, que a gente estava te dizendo, retomando a questão das direções. E el aseo é muito pequeno, que é o que? O banheiro é muito pequeno, certo? Então, vou repassar agora o que a gente vai ver agora nessa semana. Então, começando definitivamente, a gente tem os móveis que a gente vai falar hoje, que é mis muebles, tus muebles, que é mi casa, tu casa, adaptei para muebles. O que é mobile? É móvel. Então, móvel, mueble. Mueble e, portanto, o seu plural é muebles, certo? Eu somente adiciono um S, tá? Então, a gente tem la mesa, que é o quê? A mesa. La silla é a cadeira. El sofá, que é o sofá. La cama, que é a cama. El armário, que é o guarda-roupa. Então, armário não é necessariamente armário. Tem gente que usa armário para falar, meu armário, querendo se dizer um local onde ela guarda suas roupas. Mas nem todo mundo é assim. Por exemplo, onde eu moro, as pessoas geralmente não falam armário para coisas que elas guardam suas roupas. E sim, armário, geralmente, pelo menos aqui na minha casa, por exemplo, quando a gente fala, tá no armário, a gente tá falando o quê? Lá na cozinha, ou seja, tá no armário da cozinha onde guarda o alimento, onde guarda panela, essas coisas. Então, cada um tem o significado de armário, mas tem gente que já tem significado de armário de guarda-roupa, tantas pessoas que não, como eu. Então, dependendo de como você se refere a armário, pode ser mais fácil para lembrar isso aqui. Então, el armário, o guarda-roupa. La estanteria é o quê? Prateleira. Então, a gente tem prateleiras, prateleira, estanteria, estanterias, certo? Somente adiciono S para falar do seu plural. La ducha, que é o quê? É o chuveiro. Então, observem que a gente leva ducha como a um banho. Vou tomar uma ducha e já volto. Em espanhol, a gente tem que ducha é chuveiro, tá? E tomar um banho é justamente banho, tá? A gente tem el lavabo, que é o quê? A pia. Então, a gente já fala lavabo também como pia, só que é muito mais como falar pia do que lavabo. Só que lavabo existe também em espanhol, lavabo, e é pia.
El alfombra, que é o quê? O tapete. Então, ele não, tá? La alfombra é o quê? O tapete. Então, a gente já tem de novo essa questão dessa mudança de gênero. O tapete, la alfombra. El frigorífico, que é o quê? A geladeira. Em português, a gente tem que frigorífico é um local onde se faz carnes, geralmente mais afastado da cidade. Que não, a gente tem que. El frigorífico é a geladeira. Só que você sabia que frigo é o termo informal para frigorífico? Então, que nevera é outra palavra frequentemente usada para geladeira. Em alguns países da América Latina, como Argentina e México, as palavras heladeira e refrigerador são usadas. Então, aquilo, né? Observe os locais que você quer ir para saber exatamente como fala. Mas, em geral, frigo, certo? Frigo. E frigorífico para falar de uma maneira mais formal. Só que, sinceramente, quem que fala geladeira querendo ser formal? Então, frigo já é o básico que funciona. E el horno, que é o quê? O forno, tá? Então, la mesa, la silla, el sofá, la cama, el armario, la estantería, la ducha, el lavabo, la alfombra, el frigorífico, el horno, certo? Então, a mesa, a cadeira, o sofá, a cama, o guarda-roupa, a prateleira, o chuveiro, a pia, o tapete, a geladeira e o forno. E aqui a gente tem um exemplo. Necesito de una mesa más grande, 4 sillas nuevas alrededor de la misma. Então, aqui temos necessito é o quê? Verbo necessitar. Eu preciso, tá? Eu necessito de uma mesa. Por quê? De uma mesa mais grande. Mas a gente tá falando, nossa, preciso de uma mesa mais grande? Não, a gente tá falando de necessito de uma mesa mais grande. Então, se a gente tem o sentido de mais, plural, a gente vai falar mais em espanhol com um acento agudo, certo? Então, necesito de uma mesa mais grande, 4 sillas nuevas alrededor de la mesma. Então, 4, a gente viu que é 4, certo? Dá para entender. Silla, a gente acabou de ver que é o quê? Cadeira, tá? Então, 4 cadeiras novas, porque nueva, nuevo é nova, novo, nuevo, nueva. E aqui a gente tem o novo no plural, certo? Porque tá se referindo a sillas, então aqui é cadeiras. Então, 4 sillas nuevas alrededor de la mesma, ou seja, ao redor. Então, quando a gente vai falar que algo está ao redor de alguma coisa, a gente fala que está ao redor. Ao redor. Certo? E de la mesma é o quê? Da mesma, certo? Porque a gente já viu que para falar da em português é de lá em espanhol, ou de, simplesmente de não, do, é de ele, ou simplesmente dele. Tá? Então, necesito de uma mesa mais grande, 4 sillas nuevas alrededor de la mesma. E aí, mamá, ¿dónde está el rabón? Então, mamá, ¿dónde está el rabón? Rabón é o quê? Sabão. Eu acho um pouco parecido, tipo assim, ao mesmo tempo que é diferente, é parecido. Então, rabón é, oh meu Deus, esqueci. O que eu tinha dito? Sabão, lembrei. Então, mamá, ¿dónde está el rabón? Então, percebo que ¿dónde está com acento agudo, porque a gente está fazendo uma pergunta. Então, é um erro muito comum, muito, muito, muito comum nas atividades, que é botar donde sem acento, aí outras vezes com acento. Tá certo. Algumas ocasiões tem acento, outras não tem. Mas sempre erram aqui, geralmente, na hora da pergunta. Sempre botam, tipo, sem acento. Então, donde, assim como que, assim como qual, assim como quem, possui acento quando é uma palavra interrogativa. A gente conhece as palavras interrogativas, quem, qual, onde, quem. Sempre elas apresentam acento agudo em espanhol quando fazem uma pergunta. Quando elas não fazem, não tem acento. É sempre essa regrinha, tá? É algo muito fácil de pegar. Então, essa pergunta, ela é uma palavra interrogativa? Tipo, ela é quem, que, qual, onde? Ela é uma dessa palavra? Ok. Ela tá fazendo uma pergunta? Ela tá inserida dentro de uma pergunta? Não, então não tem acento. Se ela está dentro de uma pergunta, então ela tem acento, tá? Encima del lavabo. Então, encima é o quê? Em cima. E del lavabo significa de el lavabo, que a gente já viu que o lavabo é pia. Então, mamá, onde está o rabón? Por que eu falei rabón, tá? Rabón. Encima del lavabo, que é o quê? Em cima da pia. Está debaixo del lavabo.
Então, está, a gente já viu que significa uma localização, está em algum local. A gente usa em português, usa em espanhol. E debajo, que é o quê? Embaixo. Encima, embaixo. Encima, debajo. Del lavabo. Certo? Acho que perguntar, alguém tem alguma dúvida? Fica algo meio tranquilo. Tá, vamos continuar. E agora a gente vai falar sobre um pouco mais sobre o presente de verbos irregulares no presente, que é o presente simple. Presente simple, basicamente. Então, quando a gente fala sobre coisas que são normalmente verdadeiras e rotineiras, a gente usa o presente simples. Eu vivo, eu falo, eu corro, eu pulo. Então, vivo cerca del centro. Então, vivo a gente já falou várias vezes, já repetiu várias vezes, que é morar. Então, vivo é moro ou vivo. É que vai ter o mesmo sentido. Cerca de, quando a gente fala que alguma coisa está cerca de alguma coisa, a gente está falando que está perto de alguma coisa. Tá? Então, vivo cerca del centro significa que eu moro perto do centro. Tá? E assim como na língua portuguesa, em espanhol existem 3 grupos de verbos, como eu já repeti, que é o terminados em AR, tipo dançar, terminados em ER, tipo lamber, e terminados em IR, tipo ir, deduzir. Então, os verbos pertencentes a esses grupos que seguem um padrão em sua formatação, que são chamados de os verbos regulares. Então, se possui um padrão para quando a gente quer conjugar esse verbo, então ele é um verbo regular. Então aqui a gente tem um exemplo já, bem já falado do hablar, certo? Que é, se eu quero falar que yo hablo, eu faço o quê? Eu tiro o AR, para todas as flexões, o que, que a gente faz? A gente tira a raiz, que é o AR. Quando é yo, bota um O. Quando é tu, bota um AS. Quando é ele, ella, usted, bota um A. Quando é nosotras, nosotras, a gente tira o AR e bota amos. Quando a gente está falando de vosotros, vosotras, a gente tira o AR e bota ais. E ellos, ellas, ustedes, a gente tira o AR e bota um AN. Então é sempre isso aqui, ó. Sempre o que vai adicionar é o que tá em vermelho. E o AR, o ER e IR é o que, a gente sempre vai tirar. Sempre vai tirar. Tá? Então, quando a gente já não tem mais esse padrão, a gente já tem os verbos irregulares. Então, vamos ver um exemplo aqui do verbo regular hablar com o verbo irregular pensar, tá? E se você perceber, os dois terminam em AR. Então, esse padrão de formação, a gente só fala dele quando a gente já quer conjugar. Quando tá na raiz, tipo dançar, pular, correr, lamber, deduzir, ele tá na raiz. Todos os verbos, independentes são regulares ou irregulares, tem a sua raiz pronta ali, certo? Que vai ser sempre terminado em AR, R ou IR, tá? O que vai mudar é quando for conjugar aquele verbo. Então, você pode ver ali ó, que pensar não é regular, porque ele muda uma vogal no seu radical. Então, quando a gente tinha para falar eu hablo, o que a gente só fazia? O A, H, A, B, L se mantinha sempre. E o AR era o que mudava, que adicionava um A, adicionava um O, adicionava AIS, adicionava AN. Aqui não. Aqui quando a gente vai falar eu penso, o que a gente acontece? Se fosse um padrão, a gente continuaria com PN, PENS, isso se manteria para sempre. Por exemplo, eu penso, nós outros pensamos, se manteria sempre isso. Só que o problema é que, realmente, a gente tirou a R e botou um O ali. Só que o que mudou ali no meio? Adicionou um I. Então, a gente não fala de eu penso. Então, a gente fala de eu pienso. Eu pienso. Então, mesmo que assim, mesmo que ele siga, vamos supor, ele siga com nós outras que adicionamos, mesmo que eles, ustedes, adiciona somente um AN igual tudo, mas se ele muda o seu radical, então ele é um verbo irregular, porque ele não realmente segue o padrão, apesar de você adicionar amos, an, as, a, ele muda. Por quê? Porque o radical dele, o que não é a raiz, muda. Então, mesmo que tudo se mantenha, mas o radical dele muda, então já não é mais regular. Porque o certo é, a gente tem o verbo, a gente tem a raiz que é o AR, então a gente tira e a gente sempre só mantém aquele radical e só adiciona coisa na raiz ali,
Só que não, aqui a raiz a gente continua jogando do jeito que estava, só que o radical também muda. Então ele não consegue mais ser um verbo regular, porque ele não consegue manter essa padronização. Ele insiste em querer mudar o radical. Então ele não é regular. Então, há alguns verbos regulares cujo radical muda completamente, outros cujo radical muda apenas por uma letra. Então vamos ver. Vejamos agora como podemos conjugar o presente de um desses verbos regulares, mudando o E no radical para IE. Ou seja, a gente está falando de preferir, certo? Então, a gente tem que o verbo, ele é preferir, certo? Igualzinho a gente tem em português, preferir. Então, aqui a gente tem preferir, preferir, preferir. Então, quando a gente vai falar eu prefiro, o que a gente tinha? A gente tinha aqui para terminação do IR, quando a gente fosse falar de yo, então a gente tirava o IR, ou seja, tira o radical e adiciona um O. Independentemente se termina em R, R, AR, certo? Só que aqui, o que a gente tem? A gente tem que o radical muda. Então, a raiz é o quê? Aquilo lá, a R, R, R. Aqui a gente tem que o radical muda. Então, yo prefiero, eu prefiro. Então, a gente também tem isso, por exemplo, com pensar, né? Que aqui do nada ele ficou pienso. Então, do nada adicionou um IE. Então, a mesma coisa aqui. Eu prefiro, tu prefieres, él, ella, usted prefiere, nosotros, nosotras preferimos, vosotras, vosotras preferís, e ellos, ustedes prefieren. Então, se você perceber, ele obedece completamente a flexão para a conjugação dos verbos regulares, dos verbos terminados em IR. É sempre isso. Se eu falando de vivio, bota um O. Se eu falando de tu, bota S. Se eu falando ele, você bota um E. Se eu tô falando de nós outras, bota imos. Se eu falando de vós outras, bota is. Se estamos falando de ellos, ustedes, bota en. Então, se você perceber, essa questão do radical, ela se mantém igual a da padronização. O problema é que o radical muda. Então, ele não segue a padronização de verdade, porque o certo é o radical mudar de acordo com isso aqui e o radical não, a raiz mudar de acordo com isso aqui e o radical se manter. Porém, aqui ele muda. Então, se você perceber, mudou no que? No dio, no tu, no el, ella, mudou no ellos, ustedes. O nosotros e o vosotras se manteve do jeito que era. Ou seja, a gente tinha preferir, certo? Então, de acordo com a conjugação, para quando a gente vai falar de nós outros, a gente tira a raiz e bota imos, quando a gente está falando de verbos terminados em IR. Aí a gente tira esse IR e bota imos. Se você ver, é exatamente se ele fosse um verbo regular. Exatamente como deve ser. O problema é que no restante ele mudou. Mas se tudo continuasse como está no nos outros e vós outros, seria um verbo regular, porque ele manteve a padronização para a raiz e manteve no radical. E se você ver, ele sempre mantém, como eu disse várias vezes, ele sempre mantém na raiz. O problema é mudar o seu radical algumas vezes. Por exemplo, o verbo tener, ele é a mesma coisa para tudo. Só que quando você vai falar o vio, você fala vio tengo, mudou completamente. Então ele não consegue ser um verbo regular, mesmo que ele mude coisa pequena, que é o somente vio. Mas já era, não seguiu a padronização que tinha. Não seguiu os padrões, então já era. Você agora é de outro grupo. Então, é basicamente isso. Tem verbos regulares que vão mudar, que eles vão sofrer ser verbos irregulares justamente porque o seu radical muda. E aí ele fica completamente diferente do que deveria estar se estivesse de acordo com os verbos regulares, tá? Então, a gente também tem outra mudança. A gente tem que aqui como mostra, que de E vai para IE e agora a gente tem que de O vai para UE. Então, a gente tem, por exemplo, o verbo poder, certo? Só que se você perceber, quando a gente vai falar da primeira pessoa do singular, que é eu, ou seja, yo, ele tá diferente, tá? Yo puedo. Então, yo puedo venir a pie a la oficina. Então, eu posso vir a pé para o escritório. Puedo, posso. Venir é o que? Vir. É a raiz completa do vir. Assim como a gente tem vir, que já é raiz, não tá tipo venho. A letra também tá, que é o vir, é igual a venir, certo? A pie, que é o quê? A pé, a la oficina. Então, eu posso vir a pé para o escritório. Puedo venir a pie a la oficina.
E a gente tem outro exemplo aqui que é o volver, que é o quê? Voltar. Então, vuelvo a casa andando todos os dias. Então, vuelvo é o quê? Volto, tá? Volto a casa é o quê? Para casa, andando, ou seja, andando, a gente entende, caminhando, todos os dias. Também é algo que a gente já está acostumado, que é todos os dias, que tá los, porque dias é masculino, tá no plural, então é los dias, tá? Então, vuelvo a casa andando todos os dias. Se você perceber, todos esses verbos que falam voltar, vir, você sempre, ou ir também, vocês sempre vão perceber que é tipo, voy a, venir a, vuelvo a. Então, em português, a gente tem, por exemplo, eu volto para casa, ou eu vou para casa. Só que em espanhol a gente tem sempre eu voy a casa. A gente não tem essa questão de se para, a gente tem a. Então, ali, ó, vuelvo a casa, ou seja, eu volto para casa, vuelvo a casa. Vengo a casa, vou a casa, vou a casa, certo? Então, sempre que vocês estão falando de direção, eu vou para algum local, você vai a algum local, certo? Você vai a algum local. Em português, a gente fala que a gente vai para, ou seja, uma direção. Aqui, sempre que vocês forem falar para, vocês falam em questão do a. Venir a algum local, volver a algum local. Então, é basicamente isso. Não tem essa questão desse para que a gente tem em português e em espanhol. A gente tem o a, basicamente. E aqui a gente tem vários verbos, tá? Irregulares. Eu pedi para Cássia, minha auxiliar, somente botar 3, mas eu vou mostrar também a apostila lá, que ela tem outros. Então, a gente tem o primeiro verbo, conhecer, que é o que? Conhecer. Então, a gente tem yo conozco. Então, o que a gente teria se ele fosse um verbo regular? Ele seguiria a mesma padronização no radical e na raiz. Então, seria o quê? Yo conozco. Só que como ele é regular, ele muda, ele não é isso. Então, a gente tem yo conozco. Tu conoces. Então, se você percebeu no tu conoces, tá igualzinho que deveria estar. Porque quando a gente está falando de padronização do verbo regular terminado em ER, a gente tem no tu, a gente tira o ER e adiciona ES. Então, se manteve. Não mudou o radical, não mudou a raiz. O problema é que nos outros ele mudou. Então, eu conosco é completamente diferente. Mas tu conhece está de acordo. Mas, infelizmente, como ele já mudou, ele é um verbo irregular. Então, ella, usted conoce. Então, tá certo. É exatamente isso também, se for de acordo. Nosotras ou nosotras conhecemos. Então, tá certo também, tá de acordo com o padrão. O que a gente tem quando terminado em R? No nosotros, nosotras, a gente tira o ER e bota emos. Quando a gente tá falando de ele e você, a gente tira o ER e bota E. Então, tá de acordo. Ali é a mesma coisa. Vosotras conheceis. Quando a gente tá falando de verbo regular, a gente tira o ER e bota eis. Tá certo. Quando a gente tá falando de ellos, ustedes conocen, a gente tira o ER e botaria um EN. Tá certo, tá de acordo. Então vocês veem aqui que o único problema foi que ele mudou no dio. E aí ficou dio conosco. E aí só por causa disso ele já se tornou um verbo irregular, porque ele não tá de acordo. Tá? E a maioria é assim. Ele só muda no dio e ficou por isso mesmo. Eles já são considerados verbos regulares. Então é algo muito mais tranquilo, muitos verbos regulares, porque eles só pegam e mudam no dio. Então, tipo assim, basicamente, aprenda o que acontece no dio e o resto você segue da mesma forma que já depois de um tempo praticando já sai de forma natural. E aqui no decir, que é o que dizer, é a mesma coisa. Se você vê, eu digo, não tem nada a ver. Se fosse de acordo com os verbos regulares, seria eu deco. Até que eu deco também é feio. Aí ficou eu digo. Então, não tá de acordo, mas é um verbo regular. Só que se você olhar, tu dices, ella, usted dice, nosotros decimos, vosotros decís, ustedes dicen. Se você vê, tá tudo exatamente de acordo como deveria estar. Tá? É a mesma coisa do conhecer e do decir. Só mudou ali no yo. E aí ele se tornou um verbo irregular, mas pelo menos o resto já segue o que era para seguir. Então acontece que fica muito mais fácil. Pelo menos a gente é acostumado com o problema dos verbos em português, que verbo em português é muito, muito difícil. São milhões de
flexões para o mesmo verbo, que tudo significa uma coisa diferente. Aqui a gente tem uma padronização bonitinha, que é muito mais fácil do que em português. Praticamente qualquer língua é mais fácil que o português em questão de verbo. A gente tem também o ir, tá? Que é terminado em R. Então, se vocês perceberem ali, tem um ER, R, R. Porque o AR também é muito fácil, geralmente. Então, eu boi. Então, já viu que mudou completamente. Aqui, se vocês fossem tirar o IR, né? Porque o radical e a raiz dele é a mesma coisa, ficaria de o. Não fica de acordo e realmente tinha que ser um verbo irregular. Então, eu vou é o quê? Eu vou. Tu vas é o quê? Você vai. Vocês perceberam, tá completamente diferente. Mas por que vai ficar completamente diferente? Ele vai praticamente ser um verbo var agora. Porque se vocês perceberem, confia na Cal. Se vocês perceberem, fica tu vas. Se o verbo fosse var, de verdade, tipo var realmente, tiraria o AR e botaria um AS. Tu vas. Então, exatamente que é a conjugação do ir. E e se fosse ele, você, seria var, tira o AR e bota A. Aí nós outras vamos, tira o AR e bota amos. É a mesma coisa, tá? Então é basicamente, fica eu vou, e depois começa o ir, ele parece que ele vira um var. E aí você conjuga para um verbo regular, var. Então, eu vou, tu vas, ella, usted va, nosotras vamos, vosotras vais, ellos, ustedes van. Certo? Então, outra coisa, eu vejo vocês muito esquecendo que ele tem acento, tá? O ele em espanhol, ele tem acento, tá? Não se esqueçam que ele tem acento. Eu vejo muitos de vocês esquecendo. E aí, às vezes vocês escrevem, tipo, tudo completamente certo, tem que falar, tudo certo, porém, você esqueceu de botar o acento no ele. Então vamos se tentar, gente. É tranquilinho. Bom, tem mais três aqui também, que é poner, que é o quê? Poner é colocar. Então, eu pongo, tá? Eu pongo é o quê? Eu ponho. Só que aí você vai ver, o restante segue tudo de acordo com a padronização. Então a gente tem mais um problema. A padronização toda é completamente certa, porém chegando no dio ali, ó, tá completamente diferente, por isso é um verbo irregular. Então ali, ó, Propones, tá certo, eu sigo a atualização, tirou o R, botou S. Ele deu o pone, tirou o R, botou E, tá certo. Nós outras ponemos, tirou o R, botou emos. Vosotras poneis, tirou o R, botou eis. Ellas, ustedes ponen, tirou o R, botou EN. Tá completamente certo. O problema é quando a gente fala do yo. E a gente tem a mesma coisa para venir, que é o quê? Vir. Yo vengo, eu venho, certo? Aí você vai ver o resto tudo de acordo com o padrão. Tu vienes, tirou R, botou S. Ele, usted viene, tirou R, botou E. Nós outros venimos, tirou R, botou imos. Vosotras venís, tirou R, botou is. Ellas, ustedes vienen, tirou R, botou en. Então, tudo continuou como era para ser. Voltar. Eu vuelvo, eu volto. Mesma coisa. Tá tudo de acordo com a padronização. O problema é quando a gente fala de viu, certo? Então, os verbos regulares, apesar de que eles parecem assustar um pouco, porque a gente tem uma padronização, então parece que aquece nosso coração, porque é algo que vai se manter sempre, 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 e que a prática sai extremamente natural. Extremamente natural, porque você já está acostumado. O problema é que chega um verbo irregular e você fica, poxa, vai ser complicado, porque eu vou ter que ficar aprendendo o que ele é, sei lá, do nada, algo muito diferente, que é completamente diferente de Dio, e é completamente diferente de nós outros, mas não. A maioria que só tem esse problema. O Dio muda. Isso é super fácil de lidar. E o resto se mantém na padronização, que fica falando de padronização, mas é bom que vocês saibam, porque é algo que vai se tornar extremamente natural, não é algo que, tipo assim, vocês não vão realmente aprender. É algo que simplesmente vai sair natural com a prática, porque vocês, se continuar praticando espanhol, não vão parar de falar nunca, porque se tratam de verbos. Então, tipo assim, é sempre mostrar o que acontece para conjugar o verbo, porque uma hora sai extremamente natural. Tá? Não é uma coisa que tem que ficar memorizando. Não sei o que tem que memorizar, é algo que vai estar no seu dia a dia, em dia espanhol. Então, tudo bem que ser uma padronização, pelo menos ajuda, né? Tudo completamente diferente de uma coisa, como muitas vezes a gente tem em português, tá? Agora, vou mostrar. Ai, meu Deus, eu esqueci de procurar. Vou mostrar aqui na apostila outros verbos que tem também. Só me dá um momento. Inclusive, gente, quando vocês
verem uma aula, em algum momento da semana, procurem pela apostila, porque geralmente a apostila ela tem muito mais vocabulário. Quando a gente está falando de explicação, gramaticalmente, é claro que a aula tem muito mais. Mas vocabulário, a apostila tem infinitamente mais, tá? Porque eu boto já algumas. Eu boto algumas. Ai, meu Deus. Essa aqui não é a apostila que você tem acesso, tá? Essa é a apostila que eu criei pra mim sozinha, tá? Porque eu fiz o design dela, então eu sei lidar com o design que eu botei. E eu consigo achar as coisas muito mais facilmente. É basicamente isso, tá? Mas a apostila de vocês é outra. Eu não consegui aproximar. Tá. Então, olhem sempre a apostila, porque lá tem muito conteúdo, vocabulário, que tem muito mais do que aqui. Porque aqui eu boto vocabulário só para não ficar muito pesado em cima de gramática. Aí eu boto alguns, tipo assim, vocabulários mais essenciais, mais básicos, para sempre ter aqui também, tá? Então, por exemplo, ai meu Deus, o agradecer ali, que é o primeiro verbo que aparece. Se vocês perceberem, é, ele segue completamente no tu, no ele, nos outros eles, ele segue exatamente o padrão. O problema é quando a gente fala do eu. Então, agradeço, que fica a mesma coisa que quase que o conosco, certo? Caber ali. Se você vê, tá tudo de acordo com ele, nos outros, vos outros. O problema tá quando a gente fala de de cuerpo. De cuerpo. Por que cuerpo, meu Deus? Não sei. Mesma coisa ali no cair, que é cair. Então, eu cargo, tu caes, ele cai, caemos, caeis, caem. Se vocês verem, a maioria aqui sempre vai seguir o ele, os T, M, R, tudo certo. Praticamente todos, inclusive. Vai ter tipo, um ou outro que é mais louquinho, como o do ir, que vai ser diferente. Mas, sério, não sabe exatamente a conjugação daquilo, só vai no que você tem. Porque vai ser sempre a mesma coisa, quase. Vai ser mais raro achar um verbo irregular que é completamente diferente, como ir, do que um verbo irregular normal, digamos assim, que só muda o dio. Então, esse é o, pelo menos, que eu acho muito tranquilo dos verbos em irregulares no espanhol, porque eles simplesmente praticamente têm todos a mesma padronização, tá tudo de boa. É só aprender de verdade, que tá tranquilo, tá? Então, a aula de hoje é basicamente isso, mostrar os verbos irregulares, não deixar eles como, sei lá, meio assustadores, porque não sei pra vocês, claro que cada um pode dar de uma forma diferente, mas quando eu olhei os verbos regulares, eu falei, ah, meu Deus, mais verbo chato pra lidar. Porque o português é muito chato em questão de verbo. Eu gosto muito de português porque eu já nasci num país que fala português, então é sempre muito mais fácil de lidar. Agora, quando você está aprendendo uma língua nova, que você já não tem, tipo, por exemplo, muitas vezes você não tem pessoa para falar junto com você, que você precisa aprender na marra, vai sempre se tornar muito mais chato se ele for cheio de regras, né? E o espanhol é muito parecido com o português, e o português é cheio de regra sem parar. Então, quando eu olhei e falei, ai meu Deus, verbo irregular, ela vem. Só que na real, os verbos regulares aqui são muito tranquilos, são muito fáceis. Então foi algo muito mais aquecedor pro coração. Então, se ninguém tiver dúvida, acaba a aula, gente. Foi basicamente para isso. Inclusive, eu acho que eu vou acabar terminando o planejamento cedo. Então, isso significa que vocês vão ter mais tempo sem aulas, mas que eu vou adicionar mais coisas. A apostila tinha o que ia ter, só que eu tô vendo que eu tô indo muito rápido. E, né? E tá de boa. Então, vai ter basicamente, vou ter que adicionar mais coisas na apostila, aparentemente, mais conteúdo. E passar aqui até dar um tempo bom, porque eu achei que ia ter 5 meses de aula, só que não vai ter 5 meses. Vai ter um pouco menos. Então, o que não teria de aula, porque eu já passei aqui, vou adicionar coisas novas. Porque eu acho que não tem, por exemplo, futuro de conjugação de verbo, então não tem futuro, então eu vou adicionar. E o que dá para adicionar mais, eu vou adicionar, tá? É basicamente isso, gente, por hoje. Alguma dúvida? Prof, eu tenho uma dúvida sobre na aula gravada. Pode Que, falar. tipo, tem um vocabulário na hora que tava falando
dos contáveis e dos incontáveis, que falava barra é como pacote. E quando eu, tipo, quero falar, tipo, barra de chocolate, tem como que fala? Uma outra palavra? Barra de chocolate em espanhol? Boa pergunta, gente. Pelo que eu me lembro. Ai, meu Deus. Nossa, agora você me pegou, porque eu não tenho certeza. Mas eu já vi barrita de chocolate. Tipo, barrita real, barrita. Tipo, pra barra de chocolate. Ah, mas geralmente, pra barra de chocolate, eu já vi barrita mesmo. Ou simplesmente barra mesmo, tipo, que no caso não vai falar barra, vai falar barra, né? Barrita de chocolate. E eu acho que eu já vi, tipo. Eu acho tableta. Tableta. Espanhol pra mim é um problema, gente. Eu dou aula de espanhol, mas espanhol pra mim é um problema. Milhões de formas de dizer uma mesma palavra. Porque tem 37 milhões de países no mundo que fala espanhol. Tem muito país que fala espanhol, então, tipo, tem muita forma de dizer a mesma coisa. Então, pra mim, espanhol é um problema, porque eu tenho um problema com vocabulário. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito gramatical. Eu adoro gramática, por isso que eu adoro coreano. Mas, tipo assim, a questão é, vocabulário eu sou muito, 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 muito ruim, cara. Muito ruim, muito ruim. Eu tenho memória de peixe, então pra mim é muito difícil lidar com vocabulário. E aí, eu tenho que ficar lidando com espanhol, que tem 30 formas de dizer notebook, tem 30 formas de dizer piso, tem 30 formas de dizer teto. É muito difícil pra mim de lidar, então. Exatamente. Tem coisa que você fala, sei lá, se você fala, sei lá, por exemplo, não tô falando coisa aleatória, tá? Por exemplo, parede, você vê, parede em espanhol, beleza, parede, que legal. Aí do nada significa fábrica de ferramentas agrícolas, sabe? É muito difícil de lidar pra mim, gente, mas eu tento. Então, sempre que vocês me evitem tipo, me perguntar coisa de vocabulário, gente, eu sofro, tá? Mas é basicamente isso, se não tiver dúvida, acabou. Inclusive, acho muito rápido. Inclusive, acho que semana que vem eu vou trazer músicas. Já tem gente saindo, olha. Olha, olha, todo vagabundo. Eu vou trazer música pra, pra vocês verem vocabulário, umas coisas assim legal. E explicar também uma coisa que tá rolando aí, que eu tô vendo muita gente errando. Então eu vou trazer RBD e outras coisinhas mais pra ficar mais legal, trazer música. Mas é isso, gente. É, eu tento sempre trazer coisas mais legais, né? Vamos ver que é difícil. Porque eu não tenho muita criatividade e eu ainda tenho que ensinar. Mas a partir do momento que vai ficando mais avançada, eu já consigo trazer coisas mais avançadas. Mas é isso, gente. Pode ir embora, tá? Tô liberando aqui vocês.